Recording is on. Bom dia a todos, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Começando pelo Manual de Boas Práticas do curso Formulários. Entre na plataforma com 10 minutos de antecedência, mantenha o microfone desligado. Se possível, de preferência, use fones de ouvido durante a aula. E se tiver alguma dúvida, vocês podem levantar a mão. A função levantar a mão, essa mãozinha, para quem usa através do PC, ela fica bem no meio dessa barra, fica na parte inferior da tela, levantar a mãozinha. Mas aqui é bem tranquilo. Se vocês quiserem falar, é só mesmo abrir o microfone, dizer oi. Eu estou aqui com o chat aqui do meu lado. Caso precisar de alguma coisa, é só falar que a gente vê no chat e responde a pergunta de vocês. Patrícia, a Patrícia está perguntando sobre o número dela. É assim, os números, não temos plaquinha para todos, porque os números são baseados na página 158 do formulário de vocês, que são os GPTEs, que são os grupos populacionais, tradicionais e específicos, esses números aqui. Tá? Que lá no EAD, essa parte repete 3 vezes em cada aula. Repete uma vez por aula, ao todo 3, né? Na aula 15, ao final, ele repete. Na aula 16, mais uma vez, na aula 17, de novo. Para que a gente não repita várias vezes, nós vamos trabalhar nossas 3 aulas e ao final da aula 17, vamos fazer uma dinâmica, que eu anotei o nome dos números, estão aqui os números dessa caixinha, ó. Anotei os nomes de vocês, de algum daqueles números, e no final da aula eu vou sortear, e cada vez que sair o sorteio, a pessoa vai falar o que significa aquele número, referente aos grupos populacionais tradicionais específicos. Tá bom, Patrícia? Aí não tinha para todo mundo, porque só tinha aquela quantidade de plaquinhas. Obrigado. Vamos seguindo. Então, hoje vamos trabalhar o nosso 8º dia, vamos transmitir agora a aula ao vivo, que é a aula 15, 16 e 17, vai durar em média 60 minutos. Então, vamos lá. Aula 15 é o cadastramento de grupos populacionais tradicionais específicos, parte 1. População, vamos falar sobre famílias ciganas, pertencente à comunidade de terreiro, extrativistas de pescadores artesanais e ribeirinha. O tempo de transmissão da aula pode ser 20 minutos, pode ser menos, pode ser mais, mas em média é 20 minutos. Os objetivos da nossa aula: conhecer o conceito de famílias ciganas, pertencentes à comunidade de terreiros, extrativistas de pescadores artesanais e ribeirinhas. Conhecer os procedimentos para o casamento dessas famílias e aprender a preencher o quesito 2.07 do formulário suplementar 1. Vamos ver, hoje vamos falar então sobre o formulário suplementar 1, né? Vou continuar dele, que nós começamos ontem. Vamos ver aqui o chat que nossos amigos estão mandando mensagem. Vamos lá. Cássio Luiz, entendi. Eu já havia associado esses grupos de códigos, os grupos, mas não entendi que era o que seria. Patrícia. Aline, professor, minha internet está para misericórdia. Parai, Aline, é assim mesmo. Nossa internet aqui é só da misericórdia. Aqui em casa, como eu digo, graças a Deus, eu tenho fibra ótica, né? Tenho fibra ótica, então eu moro sozinho, a internet é toda para mim. É toda para mim. Mas, geralmente, é lento mesmo, é normal. É assim mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Vamos ver também os pontos de atenção dessa aula. GPTEs, cadastramento diferenciado. Quesito 2.07, autodeclaratório, não aceita múltipla marcação. Povos, comunidades tradicionais, além de indígena e quilombola. Famílias ciganas, família pertencente à comunidade de terreiro, famílias extrativistas, família de pescadores artesanais e famílias ribeirinhas. Agora eu quero perguntar aí, quem sabe o que significa a sigla GPTE? Se ninguém souber, nesse momento eu fecho o notebook e vamos embora. Não é possível. Nós estamos falando isso há 3 dias. Vamos lá, quem sabe me dizer o que é GPTE? É um dos pontos de atenção da nossa aula de hoje. Vamos lá. Grupos populacionais tradicionais específicos. Muito bem.
Alguém? Quem falou? Marcirene Costa. Muito obrigado. Alguém discorda da colega? Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Vamos lá. Então, hoje, nós vamos continuar falando dele, do formulário suplementar 1. Formulário suplementar 1. Agora eu vou colocar aqui um mosaico, que eu quero ver todo mundo me mostrando aí. O seu formulário suplementar 1 na webcam. Cadê o formulário suplementar 1 de vocês? Quero ver aí, ó. Formulário suplementar 1, cadê ele? Esse que tem essa, ó, amarelinho. Formulário suplementar 1, aqui em cima amarelinho. Ele é cinza, mas aqui em cima amarelinho. Formulário suplementar 1. Olha lá, tô vendo só um até agora. 2, 3, 4. 4, quem mais tem? Formulário suplementar 1. Aí, muito bem. Todo mundo está em mãos. Eu estou pedindo para vocês pegarem e mostrar aqui para mim, para vocês reforçarem e não esquecer. Que é o formulário que ele é cinza e aqui em cima é amarelo, tá bom? O objetivo de pedir para vocês mostrarem é só mostrar aleatório, não. É para vocês mostrarem e relembrar qual é o modelo dele, tá bom? Vamos lá, não é só uma brincadeira, não. Então, o nosso formulário suplementar 1, eu posso deixar ele na entrevista, eu posso deixar ele em casa e entrevistar a família sem ter ele em mãos? Eu posso fazer isso? Eu tenho que levar o Não. formulário suplementar. Eu tenho que levar ele? Sim. Por que eu tenho que levar ele na entrevista? Por que eu tenho que levar ele? Por quê? Eu estou perguntando, que nós já falamos sobre isso. Por que eu tenho que levar o formulário suplementar 1 para a entrevista com o RF? Por que eu tenho que levar ele? Vou pegar Para aqui, ó. ver se a família participa de algum grupo tradicional. Vou ilustrar aqui para você para ficar mais fácil. Vou aqui com todos eles, ó. Avulso. Tem microfone aberto. Estou assim com todos eles. Suplementar 1 e 2, avulso 1 e 2. E o suplementar 1, esse aqui, quando eu for fazer a entrevista, eu vou colocar ele dentro do meu formulário para levar para a entrevista. Por que eu tenho que levar ele? Senão eu posso deixar ele no CRAS, que ele faz menos peso, né? Vocês já disseram que eu tenho que levar, agora eu quero saber por quê. Por que eu tenho que levar o formulário suplementar 1? Porque a vinculação do programa é muito bom, Patrícia. É uma resposta boa, mas não é a resposta. Ah, Isabel respondeu certinho. Palmas para a Isabel aí, ó, no chat. Porque eu tenho que levar o formulário suplementar 1 porque ele é de preenchimento obrigatório. Eu não posso deixar ele no CRAS e levar só o formulário verde. Eu tenho que levar o formulário suplementar 1 porque é de preenchimento obrigatório. Não esqueçam isso, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos lá. Agora eu quero saber de quem leu. Quem tá lá no portal. Hoje eu fiquei orgulhoso de vocês hoje. Eu vi que muita gente já até concluiu o curso na EAD, né? Então eu vou perguntar aí para essa galera que já terminou no EAD, qual a diferença dos grupos tradicionais e específicos? Qual é a diferença? Nossa aula hoje é falando sobre grupos populacionais tradicionais específicos, GPTEs. E agora eu quero saber, desses grupos populacionais, qual é a diferença dos tradicionais para os específicos? Qual é a diferença? Quem sabe? Olha, nós falamos sobre eles ontem. Vocês já leram lá no portal EAD. Quem sabe a diferença deles dois?
Não, gente, não é possível não, você não sabe isso. Parece que a internet caiu. Tem alguém conectado aí ainda? Oi! Qual é a diferença? A Isabel disse que não é essa parte. Vamos lá, então. Já que vocês não estão conseguindo entender, eu acho que talvez, não é nem que vocês não saibam. Eu acredito que vocês não estão entendendo a pergunta. Entendeu? Vamos lá. Eu vou falar primeiro de cada um deles para depois explicar a diferença, tá bom? A diferença é que é uma. Ele vai explicar. Eu ia pensar que ele. Pensei que você falava, professor. Pode falar, é que eu não ouvi a diferença. Você falou, a diferença é aqui, aí cortou. Vamos lá, então. Primeiro eu vou falar dos tradicionais, depois dos específicos, e aí depois a gente vai falar a diferença, tá bom? Vamos lá, Isabel falou. Mas acredito que aqueles que vêm de alguma tradição, os específicos, eu dou alguma situação que pode ser transitória. É isso mesmo, Isabel. Muito bom, parabéns. Perfeito. A resposta é essa. Vamos agora falar sobre os tradicionais, depois a gente fala sobre os específicos, e no final a gente mostra a diferença. Acho que fica mais fácil assim. Presta atenção que eu vou perguntar de novo depois. Grupos tradicionais autodefinem-se como pertencentes a determinado grupo social dotado de organização territorial, política, linguística, sociocultural, econômica ou histórica própria, possuem costume, tradições e modo de vida comunitários singulares, transmitidos de geração para geração. Olha o segredo. Geração para geração, que os diferencia de outros grupos. São, portanto, grupos populacionais que compartilham valores e práticas culturais diversas, fruto de processos civilizatórios plurais e herdados de determinado povo, como os indígenas, os ciganos, entre outros. Estes são os tradicionais. Vamos lá para a situação específica. São aqueles que, por questões conjunturais, ou seja, situações em que a combinação de fatores diversos converge para construção de determinada realidade por período de tempo limitado. Período de tempo limitado. Estão em situação de vulnerabilidade, mas que podem não mais pertencer ao grupo em determinada situação social mudar. Portanto, diferentemente dos grupos tradicionais, em que sua condição é dada pelo sentimento de pertencimento ao grupo, este se caracteriza pela eventual transitoriedade da sua condição, como é o caso dos catadores de material reciclável, os atingidos por obra de infraestrutura, entre outros. Então, vamos lá para a nossa telinha aqui, que mostra bem clara a diferença. Montei aqui esse slide para vocês, para ficar bem claro, tá? Ficar bem claro mesmo, para vocês não confundirem. Caso vocês estejam fazendo a visita e o RF perguntar para vocês qual é a diferença nacional específica, depois dessa tela bem aqui, você não pode errar mais. Vamos lá. Tradicionais. Grupos populacionais que compartilham valores e práticas culturais diversas, fruto de processos civilizatórios plurais e herdados por determinado povo. Específicos, diferentes dos grupos tradicionais, se caracterizam pela eventual transitoriedade de sua condição. Então, os tradicionais são aqueles que são fixos. E os específicos são aqueles que são transitórios. Entenderam? Tradicionais, herdado de geração em geração. E o específico depende da condição daquele momento. Todo mundo entendeu? Quer que a gente repita? Pensa que é importante vocês entenderem. Eline disse que entendeu, sim, lá no chat. A Taína... Repete, por favor.
Vamos repetir. Quer que repita do começo aqui? Aline Braga, repete, por favor, o que o senhor falou aí. A gente repete quantas vezes for necessário. Vamos do começo, então, tá, Não. Aline? A diferença. A diferença, tá bom. Tá ok, professor. Os tradicionais... É esse aí. Tá bom. Os tradicionais são os grupos populacionais. Tradicionais são aqueles que as tradições vêm de geração para geração. Eles não se desfazem, eles são permanentes. Permanentes, entendeu? Por exemplo, comunidade indígena não é permanente? A tradição não vai de geração em geração? A comunidade indígena vai se desfazer se chover? A comunidade indígena vai desfazer se alguém lá da comunidade indígena ganhar na Mega Sena e ficar rico? Não. Não importa a condição que a comunidade indígena tiver. Ela vai continuar sendo uma comunidade indígena. Ela não vai se desfazer porque choveu muito, porque fez muito sol. Não vai se desfazer. Já os específicos, eles se unem devido a determinada condição de vida. Um dos exemplos, né, nós estamos aqui, ó, vamos lá. Atingido por obras de infraestrutura. Por exemplo, foi construir a orla. Aí, aquelas pessoas que moravam naquele lugar, elas vão ter que se juntar, né, para fazer um novo estilo de vida naquele momento. Fazer uma associação, para conseguir um novo lugar para viver, um local, um bairro, a construção. Então, é transitório. Os específicos são transitórios. Esqueci aqui, ó. Cada de material reciclável, ativo próprio de estrutura e outros. Entenderam? Um grupo de sem terra são específicos, porque eles estão naquele momento juntos. Aí quando for para trabalhar na terra, talvez não estejam mais juntos. É transitório. Entendeu, Aline? Acho que sim. Vamos lá. Então agora... Entendi, professor, entendi. Então agora, a Isabel já respondeu aqui no chat, mas eu quero que alguém fale para mim. Depois da explicação, para ter certeza que vocês entenderam. Alguém pode me dizer qual é a diferença dos tradicionais específicos? Não fiquem tímidos, gente. Todo mundo está para aprender. Professor, aqui é a Aline Braga. Olha, Tradicionais são os populares permanentes. E os específicos são em condições de vida. muito bom, perfeito. Muito obrigado. Vamos adiante. Então, aqui nós fizemos uma lista de alguns grupos populacionais, tradicionais específicos, para vocês entenderem. Às vezes pode, na mente de vocês, enquanto eu vou lendo, tentando classificar qual é tradicional, qual é específico. Ó, famílias ciganas, famílias ativistas, famílias de pescadores artesanais, família pertencente à comunidade de terreiro, famílias ribeirinhas, famílias de agricultores familiares, famílias assentadas de reforma agrária, famílias beneficiadas do Programa Nacional de Crédito Fundiário, famílias acampadas, família atingida por empreendimento de infraestrutura, família de presos do sistema carcerário e família de indicadores de material reciclável. Vamos lá. Grupos populacionais tradicionais específicos. Vamos começar falando do 101. Lá no item 2.07. 2.07. Peguem lá o formulário suplementar 1 de vocês, abram ele, lá no 2.07, que é o penúltimo quesito. Depois dele vem só a assinatura do RF. 2.07. Fica aqui, ó. A penúltima questão. 2.07. Hoje nós vamos trabalhar só sobre ela. Nossa aula hoje é só sobre o quesito 2.07, formulário suplementar 1. Vou começar falando da família cigana. O código dela é 101. O que é ser cigano? Ser cigano é ser filho de cigano, viver em comunidade, participar da cultura e ter suas principais características dadas pela hereditariedade, ou seja, há vínculo de parentesco entre os membros dos grupos, eles se organizam, a maior parte das vezes, em torno da família e da comunidade. Para uma abordagem inicial a esse grupo familiar, é importante entrar em contato primeiro com o líder do grupo,
de forma a explicar a importância do cadastro único e responder às dúvidas que a comunidade pode ter em relação a esse processo. Então, ao entrar em contato com um grupo tradicional cigano, você tem primeiro que entrar em contato com o líder dele, tirar as dúvidas e perceber se vai ser necessário fazer uma reunião com todos para explicar o que é o cadastro único, os benefícios do cadastro único, que pode gerar benefício a programas sociais do governo federal. Então, assim, antes de vocês irem numa casa de uma família cigana, você tem que explicar o que está acontecendo para o líder. Ele vai decidir se faz uma reunião com todos para explicar os benefícios. Mas depois disso, você não pode só pegar o teu formulário verde, colocar debaixo do braço e ir, não. Entenderam? Tem regras. Regras da comunidade. Cássio Luiz está falando sobre a diferença. Muito bom, Cássio. O Cássio falando aqui no chat, aqui, ó, a diferença dos tradicionais específicos. Foi a melhor definição. A diferença é a temporalidade. Isso mesmo. Que um não é temporal e o outro não. Bom. Alguém tem alguma dúvida sobre a família cigana? Vamos em frente. 2.07, Código 201, família extrativista. A família extrativista é comumente identificada como aquela cuja a principal atividade desenvolvida para o seu sustento é a extração sustentável dos recursos naturais, como particular, produtos florestais, incluindo aquelas situadas em unidades de conservação de uso sustentável, como RESEPS, Reserva Extrativista, RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, e FLONA, Floresta Nacional. Eu acho que nesses aqui não tem como ter dúvida, né? A gente vai só passando os conceitos. Código 202, Família de Pescadores Artesanais. A família de pescadores artesanais são aquelas cuja principal atividade econômica é a pesca artesanal, realizada por meio de conhecimento tradicional repassado de familiares e pela utilização sustentável dos recursos pesqueiros, sejam eles animais ou vegetais. É muito legal a gente ler o conceito, porque quando a gente lê o conceito, fica mais fácil classificar se é tradicional ou específico. Aqui, por exemplo, a família de pescadores artesanais. Aqui fala que é realizada por meio do conhecimento tradicional, repassado de familiares. Então aqui já fica, né? É fácil classificar, porque é uma família, são famílias tradicionais. Pode falar, Cássio Luiz, a família extrativista. Tudo bem, pode irritar, fica à vontade. Porque o Cássio está pedindo uma dúvida aqui. Nestas reservas. O Cássio está perguntando se a família extrativista só explorar nestas reservas. Vamos ler aqui, Cássio. Bora. Aquela cuja principal atividade desenvolvida para... Não, no caso, veja, vamos ler aqui, Cássio, direitinho. Já cheguei à minha resposta, mas eu vou ler com você para que a gente chegue à resposta junto. Tá bom? É um caso de interpretação. 201, família extrativista. A família extrativista é comumente identificada como aquela cuja principal atividade desenvolvida para o seu sustento é a exploração sustentável dos recursos naturais, em particular produtos florestais, incluindo aquelas situadas em unidade de conservação do sustentável. Como? Então você veja, não é só essas reservas. Essas famílias estão incluídas, né? Incluídas nessas, como, por exemplo, então assim, não são só essas. São essas aqui também, mas qualquer família que a sua principal atividade seja a extração. A extração é a família extrativista, né? Entendeu?
a estação sustentável. Valeu, Cássio. Muito obrigado pela participação. Vamos em frente. Pescador artesanal, já falamos. Família pertencente à comunidade de terreiro. As famílias pertencentes à comunidade de terreiro são aquelas que pertencem a povos e a comunidades com vínculo a uma casa de tradição de matriz africana, chamada Casa de Terreiro. Esse espaço congrega comunidades que possuem características comuns, tais como a manutenção de tradições de matriz africana a respeito de ancestrais e valores, generosidade e solidariedade. O conceito amplo da família é uma relação próxima com o meio ambiente. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida das famílias pertencentes ao terreiro? Vamos lá. Código 204, família ribeirinha. Ribeirinhos são indivíduos, famílias e comunidades tradicionais, agroextrativistas, que vivem em regiões de várzea. Vamos lá. Que vivem em regiões... Econômica. Ribeirinhos são indivíduos de famílias e comunidades tradicionais extrativistas que vivem em regiões de várzeas, próximas a rios, que têm modo de organização. Reposição social, cultural e econômica, fundamentados na constante interação com o meio onde vivem e determinado pelo ciclo das águas, regime de cheias e vazantes, pelos recursos que o rio oferece. Código 205, família de agricultores familiares. As famílias de agricultura familiar caracterizam-se pela forma de organização e produção do alimento, na qual os próprios componentes conduzem o processo produtivo. Em geral, essa atividade combina a produção de várias culturas, como a criação de animais e o beneficiamento de produtos, tanto para o consumo da família quanto para a comercialização em pequena escala. Dúvidas? 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 Alguém tem alguma dúvida? Cássio, falando. Professor, tem uma pergunta. Pode falar. Aline. Eu sei, Aline, pode falar. Sobre as comunidades pertencentes de terreiro, Vamos lá. precisa ser só africano? Assim, é matriz africana, né? É matriz africana, não é que é africano. É religiões de matriz africana. São religiões que iniciaram a prática na África e foram trazidas para cá. Entendeu? Não é que a pessoa tem que ser africana. É as tradições. Ok, entendi. Muito obrigado, Aline. Vamos ver aqui agora a dúvida do Cássio. Em relação aos ribeirinhos. Pode falar, Cássio. Fala, pode escrever, o Cássio optou por digitar. Vamos ler aqui a dúvida do Cássio. Nadimara. Assim, vocês têm que ver a principal atividade, né? A principal. Qual é a principal? Você vai ter que perguntar para a família. Porque esse item, lembra que nós vimos lá? Ele não admite dupla marcação, porque só tem uma opção. Então você vai ver qual é a principal. Qual é a que ele faz mais? Qual é a principal? Qual é que dá dinheiro para ele? Qual é que traz o sustento? É assim, você vai ver qual é a principal. Sempre tem uma que é a principal. Qual é que traz mais renda para a família? Aí você vai anotar essa. Essa é a dúvida da Nadimara. Cássio, o filho do ribeirinho ajuda a fazer ou consertar a rede de tarrafa. Ajuda com a alimentação dos animais. Pode ser considerado trabalho infantil? Ou ajuda a fazer doméstico? Vamos lá, Cássio. Voltamos ao trabalho infantil. O dia que nós vamos para o trabalho infantil, nós criamos aqui uma frição, né? Bom, é o seguinte. Não pode isso se tornar uma responsabilidade, né? Nós vimos que a linha tênue do trabalho infantil é fazer com que isso se torne uma responsabilidade da criança. Não pode entregar para a criança uma rede e mandar ela fazer lá a rede. Vai lá e fala, você tem que terminar essa rede até de tarde. Isso não pode. Aí seria trabalho infantil, né? Porque criança tem que brincar, não tem que trabalhar. Não pode ser uma responsabilidade da criança
consertar a rede. É isso? Consertar a tarrafa. Porque você tem que brincar, estudar e não passar o tempo todo consertando a rede. Tá bom? E a fazer doméstico também está na mesma coisa. Não pode tornar uma responsabilidade da criança. Por exemplo, você dizer para a criança que a responsabilidade dela é fazer almoço todo dia. Não pode. Não pode a responsabilidade da criança limpar a casa todo dia. Não pode. Agora ela pode organizar o quarto dela com a supervisão de um adulto. Essa é a linha tênue. Não pode tornar uma responsabilidade da criança fazer os afazeres domésticos. Fazer o que o adulto tem que fazer. Né? Quem tem que fazer é o adulto. Eu consegui tirar a tua dúvida, Cássio? Consegui, né? Tá bom. Muito obrigado, Cássio, pela participação. É uma linha tênue. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos para a próxima aula. Agora vamos chamar a nossa amiga Stephanie para continuar. Bom dia a todos e a todas. Hoje, agora nós vamos falar de 6 cadastramento de DPS, família de agricultores familiares assentados de forma agrária, beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário e acampadas. Os objetivos: conhecer o conceito de famílias de agricultores familiares assentados da reforma agrária, de beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário e de acampados. Conhecer os procedimentos para o cadastramento das famílias e aprender a preencher aquele 2.7 do formulário suplementar 1. De novo, está cortando áudio. Vamos tentar mais uma vez. Se continuar cortando, vocês me avisam. E aí a gente vai ter que ir para o plano B, viu, Hermes? Tá bom. Stephanie, tu tem que ficar perto do roteador na tua casa. Mas eu estou perto hoje. Se der problema, aí por isso que eu estou aqui para o plano B. Já melhorou. Do meu lado. Já melhorou. Estava cortando um pouquinho no começo, mas já melhorou, já estabilizou já. Tá bom. Então vamos lá. Os pontos de atenção. Grupos em situação específica. Família de agricultores familiares. Famílias assentadas da reforma agrária devem morar no assentamento. Família beneficiária do PNCF pode não morar na unidade produtiva. Família acampada pode residir na cidade. Próximo. Vamos lá. O Código 301, descrição. Família assentada. Uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês. Vocês veem que a forma como aparece aqui os exemplos, a pessoa escreveu em letra de forma. Não é porque não tem as quadrículas que você vai escrever de outra forma. Não, você vai continuar colocando letra de forma, tá bom? Não pode ser de outra forma. Vamos lá. Código 301, família assentada da reforma agrária. As famílias assentadas da reforma agrária são aquelas conhecidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, após terem sido selecionadas e homologadas por meio de processo seletivo para participar do Programa de Reforma Agrária. Essas famílias constam da relação de beneficiários RB com direitos e deveres expressos em contrato de concessão de uso de terra. Continua muito baixo. Eu estou até falando mais alto para vocês tentarem me escutar, mas não está cortando, né? Então, eu vou tentar aumentar mais a minha voz para vocês me escutarem melhor. Porque eu falo baixo mesmo. Se não estão escutando nada do que eu estou falando, eu acho melhor você continuar, Hermes, porque para ficar prosseguindo a aula dessa forma, deles não me entenderem, fica muito difícil. Voltei! Pode ser? Estamos de volta. Ainda bem que eu gosto disso. Imagina, Stephanie, se eu não gostasse aqui de ministrar. Ia ficar difícil, né? Por mim,
Por mim, eu passava o dia todo aqui na frente das câmeras conversando com eles. Se vocês puderem, eu posso. Me deixa aqui que eu vou, sigo adiante. Eu gosto muito disso. Vamos lá, então. Grupos populacionais tradicionais específicos. Aí, assim, como eu já disse, o que tem Stephanie de educada, né? Stephanie é muito educada. Classe, até para sorrir, ela sorri contida. Eu que falo alto demais. Aí, a vida inteira, a minha mãe é professora, a vida inteira, ela dizia, fala baixo, menino, fala baixo. Hoje eu vejo, né? Olha como é bom falar alto, porque aí vocês ouvem na casa de vocês tudo que eu falo. Tinha que ter alguma vantagem. Vamos lá, gente. Seguinte. Olha aqui, Radimara, muito obrigado. Vocês que são nota 10. Eu estou muito feliz de participar desse projeto. Quando nós recebemos a missão de fazer uma turma online, eu fiquei, meu Deus do céu, eu não sei se eu dou conta, não. Porque é muito complicado, porque quando a gente tem só 1 hora de aula por dia, a gente tem que se preocupar muito em fazer essa 1 hora render para vocês, porque seria muito injusto tirar vocês da vida de vocês por 1 hora, trazer para cá, e não agregar em nada a vida de vocês. Então seria muito injusto com vocês. Então é assim, depois eu mostro para vocês, eu montei aqui em casa um estúdio, aquele que eu postei foto no grupo hoje, eu montei um estúdio na minha casa para essas aulas. Aí o pessoal diz, você é louco. São 2 computadores, um para que me filma e o outro que transmite os slides, mais uma tela de TV aqui do lado, que é para ficar maior as letras, para eu conseguir acompanhar o que vocês falam no chat, mais essa luz para vocês me verem melhor. Senão ia ficar escuro, eu ia ficar mais feio do que eu sou. Então aí tem uma iluminação aqui para poder vocês me verem direitinho. Então assim, e eu estou me sentindo realizado com esse projeto, gostando muito. Cada vez que vocês abrem o microfone, falam, interagem pelo chat, eu fico muito feliz, de verdade. Estou apaixonado. Agora, sempre que tiver turma online, pode mandar para mim que eu quero fazer, porque eu gostei muito. Descobri um dom que eu não tinha, que é trabalhar com público online. Muito bom mesmo. Vamos seguindo aqui, que a vida eu estou para falar de mim, né? Vamos lá. Infelizmente, a Stephanie está falando que é verdade, que presencial é melhor porque evita problemas técnicos. A nossa internet de Roraima não ajuda, né, gente? Não ajuda. Vamos lá. Código 301, família assentada da reforma agrária. As famílias assentadas da reforma agrária são aquelas reconhecidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do INCRA, após terem sido selecionadas e homologadas por meio de processo seletivo para participar do programa da reforma agrária. Essas famílias constam de relação de beneficiários RB, com direito e deveres expressos em contrato e concessão de uso de terra. Então, assim, é qualquer família que pode se dizer que a família está de forma agrária? Não, está dizendo aqui, ó, só famílias que têm sido selecionadas por meio de processo seletivo e homologado. Então, assim, só é família reconhecida que tiver passado pelo processo seletivo, tá bom? Vamos lá. Grupo populacionais específicos, código 302, família beneficiária do Programa Nacional de Crédito Fundiário. O Programa Nacional de Crédito Fundiário é uma política pública do governo federal criada para que os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra possam adquirir imóveis rurais para exploração em regime de economia familiar. Podem ser beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário todos os trabalhadores rurais sem terra que comprovem a experiência de 5 anos de atividades agrícolas e rurais, como diaristas e assalariados. Arrendatários, parceiros, meieiros, agregados, poceiros e proprietários de terras cujas dimensões sejam insuficientes no sustento da família. Vamos adiante. Isso aqui acho que ficou bem claro, não precisa nem parar para conversar sobre isso. Vamos lá. Código 303, família acampada. São consideradas famílias acampadas aquelas que se encontram organizadas em movimentos sociais e que pleiteiam acesso a terras e a moradia, tanto na cidade quanto no campo. O acampamento é, por excelência, o lugar de organização e aglutinação de um grupo sem terra ou sem teto. Assim, são espaços de transição na luta pela terra ou pela moradia. Essas famílias podem permanecer acampadas durante um longo período de tempo, até que tenham uma situação regularizada. Então, nós vemos que essa daí é um grupo específico, não é verdade? Porque elas vão
mudaram. Ela pode passar um longo período de tempo, mas assim, assim que a situação é regularizada, muda, elas deixam de ser famílias acampadas. Alguém tem alguma dúvida sobre isso que nós acabamos de falar? Pode falar, Cássio. 302. Pronto lá. Vamos ler, Cássio, mas vamos falar do que a gente lê junto para a gente entender. Eu gosto de provocar o pensamento. É melhor provocar a reflexão, né? Vamos ler aqui, Cássio, porque sabe, pode falar qual é a dúvida. O Cássio está falando aqui no chat que ele tem uma dúvida no 302, por isso nós voltamos no 302. E aí ele está agora colocando é feito por qual órgão. Vamos ver lá, Cássio, para ver se você entende. Programa Nacional de Crédito Fundiário, uma política pública do governo federal criada para os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra, que possam adquirir imóveis rurais para exploração de regime familiar. Pode ser beneficiário do Programa Nacional de Crédito Fundiário todos os trabalhadores rurais sem terra que comprovem a experiência de 5 anos. Não, isso aqui não é feito pelo CRAS, não. Não é feito pelo CRAS, não. Se eu não me engano, é pelo Ministério das Cidades. Stephanie, verifica para a gente aí no manual, porque no manual tem a resposta. Não, o CRAS só vai tipificar a família. Você vai colocar que a família participa deste programa. Mas, se eu não me engano, é pelo Ministério da Cidade. Não é o Ministério da Cidadania, é o Ministério das Cidades que faz esse cadastramento. Mas a Stephanie vai confirmar para a gente, Cássio. Porque aí, enquanto eu vou passando aqui a aula, ela vai verificar para a gente. Mas não é o CRAS, não. A próxima aula. Aula 17. Nossa última aula de hoje. Tempo de aula, em média, 20 minutos. Objetivo: conhecer o conceito das famílias atingidas por empreendimentos de infraestrutura, de presos do sistema carcerário e de catadores de material reciclável. E o conceito de famílias que não se enquadram em nenhuma categoria relacionada. Conhecer os procedimentos para o casamento dessas famílias e aprender a preencher o escrito 2.07 do formulário suplementar 1. Ponto de atenção: grupos em situação específica. Famílias atingidas por empreendimento de infraestrutura, famílias de presos do sistema carcerário, famílias de catadores de material reciclável. Nem sempre são pessoas em situação de rua. Vamos lá. Código 304. Família atingida por empreendimento de infraestrutura. São famílias atingidas por empreendimento de infraestrutura são aquelas que, devido à realização de obras públicas, sofrem transformações sociais, econômicas e culturais significativas provocadas pelo deslocamento compulsório de sua moradia ou pelas atividades econômicas, acarretando mudança no seu modo de vida. As famílias podem ser cadastradas preferencialmente antes do início da obra, mas também podem ser cadastradas depois do início da obra. Vamos lá. Eu acho que está fácil de entender, não precisa falar, não. Família de preso do sistema carcerário. Isso, Cássio. Justamente. Antes de iniciar a obra, a prefeitura foi lá, cadastrou todo mundo e realocou em outro local. Só não sei falar qual é o local, mas é assim que funciona. Esse é um exemplo. É desse jeito mesmo. Faz o cadastro das pessoas, realoca elas para outro local e aí começa a obra. Vamos lá. Beleza. O Cássio está explicando aqui no chat que a maioria das famílias que participaram, que antes moravam na aula, foram mandadas no residencial Vila Jardim. Stephanie está falando aqui no grupo, a dúvida do Cássio 302
é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, por meio da Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo, que trabalha com as famílias, no caso tinha dúvida lá no 3302. Famílias de presos do sistema carcerário. São consideradas famílias de presos aquelas que têm algum componente recolhido a estabelecimento penal, espaços utilizados pela Justiça com finalidade de alojar pessoas presas, provisória ou definitivamente, ou submetidas à medida de segurança. Muitas vezes, ter um membro da família preso pode significar a redução da renda familiar, eventual exposição a organizações criminosas ou ações que levam outro membro da família a se inserir na criminalidade. Comumente, essas famílias também são alvos de discriminação e preconceito por parte da sociedade. Então, caso você vá fazer essa pergunta, você faça a pergunta da forma mais discreta possível, tá? Sem nenhum preconceito. Como eu disse, quando você for fazer sua entrevista, você tem que se desprender de todos os seus preconceitos na hora de colocar esse caderno verde debaixo do braço e seguir para a família. Desprende todos os seus preconceitos. Você vai de peito aberto, com a mente limpa, para fazer essa entrevista. Atenção! Não se enquadra neste grupo as famílias com jovens submetidos ao regime socioeducativo. Vamos lá. Família de catadores de material reciclável. Família de catadores de material reciclável é aquela cuja renda principal provém da catação, triagem, processamento, comercialização do material reciclável, sendo essa atividade processo habitual, a profissão habitual ou principal meio de vida de um ou mais seus membros. Os catadores trabalham principalmente com resíduos sólidos urbanos, advindos de órgãos públicos, residenciais, comércios, indústrias, distribuidores, entre outros. Vamos lá. Agora nós vamos para a nossa atividade de sorteio. Quem está feliz? Diga eu. Poxa vida, ninguém está feliz. Vamos aqui na nossa caixinha. Vamos misturar bastante ela. Sai. Vamos ver aqui. Jogar as cartinhas para cima. E pegar uma aqui. Vamos lá. Primeiro. Pode falar. Quem tem alguma dúvida aí? Vamos iniciar os nossos sorteios. A Isabel teve que sair mais cedo da aula, né? Então eu vou ler o dela. Dela ficou o código 000. O código 000 é o que tem nenhuma. Você vai marcar ele quando nenhuma. Este quesito será assim preenchido no caso de a família não se enquadrar em nenhuma das categorias listadas. Ou seja, quando a família não participa de nenhum grupo populacional tradicional específico, você vai colocar 00. Tem algum microfone aberto? Vamos adiante. Primeiro, Eline Oliveira, com o código 304. A Eline está falando com a gente pelo chat. Vamos ver. O pessoal está respondendo que está feliz. Tamir está feliz. O Cássio só sorriu. Graciela também está feliz. A gente vai digitar a resposta dela aqui no grupo. E eu vou ler para vocês. Alguém está com o microfone aberto? Ele vai digitar. Enquanto ele está digitando, vamos para o próximo. O próximo é o código 303. Ficou responsável a Daniela Marcelo. Daniela, responde para a gente. O que é o código 303? Vamos me perder depois. Depois da Daniela, alguém está com o microfone aberto. Deixa eu ver quem é. Pronto, resolvido.
Então, depois da Daniela, nós vamos ver a resposta com o código 203. O código da população 203. Quem vai responder para a gente é Cláudia. Cláudia Rejane vai responder para a gente. 203. Vamos ver o próximo, quem vai ser o próximo. Depois da Cláudia vai ser o código 202. Código 202. Quem vai responder para a gente é a Jaqueline Mesquita. Depois da Jaqueline, vem o código 204. 204. Quem vai responder para a gente é a Aline Braga. Depois da Aline, vem o código 205. Código 205. Quem vai responder é Elisiane Araújo. Depois da Elisiane, vem o código 306. 306. Quem vai responder é Dona Maria Socorro. Anotando aí. Perdi. Depois vem o código 201. 201. Quem vai responder para a gente é a Ladinísia Pereira. Depois da Ladinísia vem o código 305. 305. Quem vai responder para a gente é a Marcirene Dayana. Depois vem o código 302. 302. Quem vai responder para a gente é o Cássio Luiz. Depois vem o código 301. Código 301. Quem vai responder para a gente é a Ana Paula. Depois vem o código 101. Código 101. Quem vai responder para a gente é o Janderson. Então, essa é a ordem. Primeiro, vou começar primeiro pela Eline. A Eline já respondeu aqui no chat. A Eline disse que o código 304 são famílias atingidas por empreendimento de infraestrutura, aquelas que, devido à realização de obras públicas, sofreram transformações sociais, econômicas, culturais significativas, provocadas por deslocamento compulsório de sua moradia ou perda da sua atividade econômica, acarretando mudanças no seu modo de vida. Então, segundo a Eline, é isso. Deixa eu grampear aqui para ficar mais fácil para eu segurar os cards de vocês. Se o meu grampeador conseguir ficar o papel. De alguma forma. Vamos ver, então. O próximo código é o 303. Quem vai responder para a gente é a Daniela. Daniela, você quer responder por áudio ou pelo chat? Vocês podem colocando no chat, quem quiser. Quem quiser pode responder por áudio, fica à vontade, tá bom? Então, porque eu estou cansado de ficar sentado. Vamos lá. Vamos lá. 303. Quem vai responder para a gente? 303 é Daniela. Daniela, cadê você, Daniela? Daniela, professor, estou confundindo os códigos. Pode confundir não, Daniela. O seu código é o 303. Família acampada. Está lá na página 158. Está na página 158, lá no manual do entrevistador. Pode olhar lá, pode ler do manual e poder participar. E também, quando vocês forem fazer a entrevista, vocês podem levar o manual, ou então faz uma filipetazinha, né, imprime essas duas páginas e guarda. Aí, no dia da entrevista, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. 303. Agora a Daniela responde. 203. 203 é a Cláudia Rejane. Cláudia, vou responder por áudio pelo chat.
Estou marcando aqui quem já foi respondendo. É mais fácil para a gente. Então, a Eline já respondeu. Deixa eu marcar aqui. A Eline já respondeu. Vamos lá. 303. Daniela, estamos aguardando a sua resposta. Tá bom. A Daniela está se confundindo. Alguém quer falar para a gente o código 303 sobre família acampada? Vamos lá. Temos aqui, ó. Família assentada. Então vamos ler o 303, que é o código da Daniela. Tá? Lá. Então, família acampada. São consideradas famílias acampadas aquelas que se encontram organizadas em movimentos sociais e que pretendem acesso à terra e à moradia, tanto na cidade quanto no campo. O acampamento é, por excelência, o lugar de organização e aglutinação de um grupo sem terra ou sem teto. Assim, são espaços de transição na luta por terra e moradia. Essas famílias podem permanecer acampadas durante um longo período de tempo, até que tenham uma situação regularizada. Vamos lá. Família acampada. Próximo. 203. Quem vai responder para a gente é a Cláudia. Cláudia. Cláudia vai responder para a gente. Cláudia está aqui falando aqui no chat. O código dela, família, pertence, o código dela é o código 203. Então, alguém pode ler para a gente, que tem áudio aí? Vamos ficar lendo de todo mundo. Vamos lá. Quem quer ler para a gente? Então, eu vou ler. Da Cláudia, 203. Família pertencente à comunidade de terreiro. As comunidades e povos de terreiro são comunidades tradicionais que utilizam espaços onde se perpetuam valores e símbolos, elementos culturais, tradição de matriz africana. O terreiro se constitui em patrimônio material, onde práticas, conhecimento e técnicas, expressões, instrumentos, objetos e artefatos são reconhecidos pela comunidade como parte integrante do patrimônio cultural transmitido da geração a geração como sentimento da comunidade, da identidade à comunidade. Vamos lá. Então, Daniela respondeu para Cláudia, né? Quem respondeu? Isso. Olha a Rejane. 203. Quem é o próximo? 202. O código é 202. O nome é Jaqueline Mesquita. Vamos lá, Jaqueline. Vamos participar. Família de pescadores artesanais. Pode falar. Aquela que utiliza os recursos pesqueiros extraídos, coletados, apreendidos ou capturados em água doce ou salgada para fins comerciais ou de subsistência, consumo doméstico ou de subsistência, podendo ser realizada com o uso de embarcação de pequeno porte, motorizada ou não, ou sem embarcação, quando há coleta manual nas praias ou mangues. Muito obrigado, Jaqueline. É isso mesmo. Alguém mais? Nada. Quer falar alguma coisa sobre a participação da Jaqueline? Muito obrigado, Jaqueline. Vamos para o próximo código. O próximo código é 204. 204. Quem vai falar para a gente é Aline Braga. Aline Braga. Aline, vai falar por áudio ou vai escrever no chat? Vamos lá. Então vamos pular aqui por enquanto. A Aline, vamos para frente. Depois a gente volta para a Aline. O próximo código é o 205. Quem vai falar para a gente é Elisiane Araújo. Elisiane Araújo. Elisiane Araújo, cadê você?
Próximo código, 306. Quem vai falar para a gente é a Elisângela Araújo. Vamos lá. Elisângela Araújo falando sobre o código 205. A Elisângela Araújo diz que é a família de agricultores familiares que se caracteriza pela forma de organização da produção de alimentos, no qual os próprios componentes conduzem o processo produtivo. Alguém discorda? Alguém discorda? É isso mesmo. Muito obrigado, Elisângela Araújo, pela participação. Para o próximo, 306. 306 é a dona Maria Socorro. Maria Socorro, 306. Então, a dona Maria Socorro está dizendo aqui que o dela é, pode 306, são catadores de material reciclável e tem como atividade econômica a coleta de materiais recicláveis, como papel, papelão, vidro, material de ferro. Essa coleta pode ocorrer na rua ou lixões, sendo essa atividade a profissão habitual ou o principal meio de vida dessas famílias. Muito obrigado, dona Maria. Vamos lá? Vamos para o próximo. Próximo, 201. Quem vai falar para a gente 201 é Lasnísia Pereira. Eu vou pedir para vocês, mesmo que já tenham colocado a resposta no chat, coloque novamente, porque vai subir nas mensagens e eu não vou ver mais. Então, Lasnísia Pereira, coloca para a gente aí a sua resposta no chat. Quando ela não coloca, vamos para o próximo. 305 é a Marcilene Dayana. Próximo. Oi. Pode falar? Quem é que está falando? Marcilene. Marcilene, pode falar para a gente. Bom, famílias de presos no sistema carcerário. É um componente recolhido a estabelecimento penal. Ter um membro da família preso pode significar redução da renda familiar. E os jovens submetidos ao regime socioeducativo não se enquadram nesse grupo. Muito obrigado. Vamos ver quem é que falta ainda mais. Falta ainda mais. 302. 302 é Cássio. Cássio colocou no grupo, porque eu coloco de novo. Aí o Cássio colocou retificado. Código 302 do Grupo Populacional Tradicional Específico refere-se ao grupo de famílias beneficiárias do programa do Fundo Nacional do Crédito Fundiário. Por isso que ele perguntou aquela hora. Código este a ser informado, tipo de grupo a ser descrito no bloco 2.07 do Formulário Suplementar 1. O programa trata de oferecer condições às famílias do grupo, seja trabalhadores sem terra ou com pouca terra, a aquisição de terra através de financiamento para realização do seu trabalho, bem como oferecer ações que permitam estruturar estes seus imóveis rurais. É a forma de se dar acesso a essas famílias aos investimentos básicos para a produção. Muito bom, Cássio, muito obrigado pela participação. Vamos continuar aqui. Agora, nós temos 301. A dona Ana Paula. 301, Ana Paula está ali em cima. 301. É aquela que, depois de ter sido assentada em projeto de reforma agrária, firmou com o INCA contrato de concessão de uso da terra e recebeu o título de domínio negociável pelo prazo de 10 anos. Essas famílias exploram a terra para a produção de bens agrícolas e agropecuários. Muito obrigado, dona Ana Paula. Obrigado. Vamos ver quem está faltando aqui ainda. Esse já foi. Foi. 204. Estamos precisando encontrar o 204. 204 é Aline Braga. A Aline Braga acabou de colocar aqui no chat.
são populações tradicionais que residem em pequenas comunidades ou isoladas às margens ou nas proximidades dos rios. Se caracterizam por ter uma principal atividade de substâncias com a criação de animais de pequeno porte, extrativismo vegetal. Muito obrigado, Aline. Vamos para o próximo. Já foi, já foi. Já foi. Faltam só 2, hein? Faltam apenas 2. Vamos ver aqui. 101 é com o Janderson. Opa, bom dia. Tá falar, Janderson? Pode falar. Vai lá. Ser cigano é viver em comunidade, participar de sua cultura e ter suas principais características dadas pelas hereditariamente, ou seja, há vínculo de parentesco entre os membros do grupo e eles se organizam. Na maior parte das vezes, em torno da família, da comunidade, em maior ou menor grau, quase todos os povos ciganos compartilham o sentimento de não pertencimento a um único lugar e dão valor à liberdade de deslocamento. Ainda assim, é importante estar atento, pois tem diferentes etnias, como os ritos, dialetos, crenças, costumes distintos. Para uma abordagem inicial a esse grupo familiar, é importante entrar em contato primeiro com o líder do grupo, de forma a explicar a importância do cadastro único e responder às dúvidas que essa comunidade pode ter em relação a esse processo. Muito obrigado, Janderson, pela sua participação. Tá certíssimo. Agora vamos ver o 201. O 201 é responsável, é a Ladisnísia Pereira. 201, Ladisnísia Pereira. Só falta ele. 201, Ladisnísia Pereira. 201, quem dá mais? Vou colocar aqui na tela. Acho que a Ladisnísia não está conseguindo, deve estar com problema de internet, né? Então, já que a Ladisnísia não conseguiu responder para a gente, vamos ler aqui o nosso material, tá bom? O importante é fixar o conteúdo, né? Essa brincadeira nós fizemos vocês fixarem os códigos. 201, família extrativista. A família extrativista é comumente identificada como aquela cuja principal atividade, desenvolvida para o seu sustento, é a extração sustentável dos recursos naturais, em particular produtos florestais, incluindo aquelas situadas em unidades de conservação de uso sustentável, como ESEX, RDS e FLONA. E assim, nós concluímos a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer a todos. Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Fazer alguma pontuação que acho necessária. Muito obrigado a todos. Vou pedir que vocês abram as câmeras para a gente fazer aquele nosso print do final. Vamos lá, gostaria de ver vocês. Cadê? Aparece pro tio. Vamos lá, vamos tirar uma foto de todo mundo. Tirar uma foto de todo mundo. Essas fotos a gente disponibiliza lá no grupo do WhatsApp, não sei se vocês estão acompanhando. E nós colocamos também no nosso grupo da CETRABS, que é o grupo dos servidores da CETRABS. Vamos lá. É bom demais ver vocês, porque a gente, quando eu estou falando para vocês aqui, a tela que fica para mim é a tela do slide, então a gente fica falando para o slide o tempo inteiro. Aí quando abre a câmera, a gente vê, olha, tem pessoas do outro lado, eu não estou falando por nada. É bom ver vocês, sabe?
O Cássio que não tem câmera. Tudo bem, Cássio, tudo bem. Você está aqui. Vamos nos preparar para o print, para ficar todo mundo bonito, sorriam. Fica do lado que você acha melhor, porque todo mundo tem um lado melhor, né? Qual lado? O meu é ruim dos dois, mas tudo bem. A gente faz aqui um sorriso. Se prepare. 1, 2, 3 e já! Pronto. Agora eu vou fazer aqui na tela. Você não saiu, não. Vou fazer aqui na tela. Vou pegar seu celular. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três e... Um, dois, três e já! De novo. Pronto. Muito obrigado. Até amanhã.